Quando alguém fala sobre a Rússia, é quase automático. A mente corre para a política, para a guerra, para imagens frias, cinzentas, duras. Mas isso é apenas a superfície. A Rússia real começa muito antes das manchetes e termina muito depois delas. Ela não se revela em discursos, mas em silêncio, em distâncias, em contrastes que poucos conseguem imaginar. Bem-vindos à Rússia, um império sem fronteiras claras, onde o espaço não é apenas geográfico, é existencial. A palavra Rússia define o maior país do planeta em extensão territorial. Um território tão vasto que atravessa 11 fusos horários diferentes. Enquanto em Petropavlovsk-Kamchatsky, os mercados começam a abrir com o sol da manhã, Moscou vive o meio-dia e São Petersburgo já se prepara para o cair da noite. Em um único país, manhã, tarde e noite coexistem ao mesmo tempo, não como metáfora, mas como realidade cotidiana. Aqui, o tempo não avança de forma uniforme, ele se espalha. E talvez seja por isso que a Rússia nunca tenha sido simples de compreender. Ela não cabe em uma definição única, não cabe em um continente só. Estende-se pela Europa e pela Ásia, misturando influências, paisagens e culturas que raramente coexistem em um mesmo estado. Das estepes abertas do oeste às tundras geladas da Sibéria, passando por florestas infinitas, desertos improváveis e cadeias montanhosas que parecem tocar o céu. A Rússia não é um país, é um mundo contínuo. Mas o que realmente impressiona não é apenas o tamanho, é o que sobrevive dentro dele. Ao sul da Rússia europeia, em meio a paisagens de estepes ondulantes e ventos constantes, existe um lugar que desafia tudo o que se espera do continente europeu: a Calmúquia, uma república onde o som dos sinos não vem de igrejas, mas de templos budistas. Sim, a única região da Europa onde o budismo é a religião predominante. Os calmuques, povo que habita essa terra, descendem de mongóis oirates Kimsete. Cavaleiros das estepes, nômades por natureza, trouxeram consigo tradições espirituais profundamente ligadas ao budismo tibetano. Durante séculos, mantiveram sua identidade entre impérios, guerras e mudanças de poder. Mas no século XX, esse mundo quase desapareceu. Durante o período soviético, templos foram destruídos, líderes religiosos perseguidos e práticas espirituais proibidas. A Calmúquia foi forçada ao silêncio, um silêncio que durou décadas. Ainda assim, a cultura resistiu, não em monumentos, mas na memória. Com a queda da União Soviética, algo adormecido começou a despertar. Um renascimento cultural e espiritual tomou forma lentamente, culminando em 2005, com a inauguração do Gedenktadep Choikorling, o maior templo budista da Europa. Construído com a bênção do Dalai Lama, ele não simboliza apenas fé, mas sobrevivência. Um povo que se recusou a desaparecer. Hoje, além dos rituais tibetanos, os calmuques preservam práticas raras fora da Ásia Central, como a criação de mandalas de areia. Obras delicadas, construídas grão por grão, apenas para serem destruídas logo depois. Um lembrete silencioso da impermanência. E talvez, da própria história da região. Nas vastas planícies que margeiam o Mar Cáspio, a águia rabalva, uma das maiores aves de rapina da Europa, com envergadura que ultrapassa 2 metros. Cabeça clara, cauda branca, presença imponente. Quando ela surge no céu, o tempo parece desacelerar. Antigos povos a viam como guardiã das águas. Suas presas favoritas são peixes, capturados com mergulhos precisos e silenciosos, um símbolo de força e equilíbrio. Durante o século XX, a águia rabalva esteve à beira da extinção na Rússia. A degradação ambiental e a ação humana quase apagaram sua presença dessas terras, mas programas de conservação permitiram seu retorno, e hoje ela volta a nidificar até mesmo em lugares inesperados, como a Calmúquia. Ver uma dessas aves levantar voo nesse cenário é como assistir a um cheque-mate da própria natureza. Raro, elegante, inesquecível. E se você está curtindo essa expedição pelos contrastes ocultos da Rússia, apoie o canal com um like.
É um gesto simples, mas faz toda a diferença para que essa jornada continue. A partir de agora, deixamos para trás as estepes silenciosas do oeste e começamos a atravessar a Rússia em sua totalidade, região por região. Dos confins selvagens do Extremo Oriente até centros urbanos que muitos acreditam conhecer, mas poucos realmente compreendem. Nosso próximo destino não é acessível por estradas ou ferrovias comuns. Não há cidades densas, nem multidões. Existem apenas vulcões, florestas infinitas e um silêncio profundo. Kamchatka, uma das últimas fronteiras verdadeiramente selvagens do planeta. Mesmo muitos russos jamais pisaram aqui. Para chegar, é preciso sobrevoar milhares de quilômetros de terra praticamente intocada. E quando o avião pousa, a sensação é clara. Este não parece o mesmo país. É como chegar a outro planeta. Nesta península isolada, mais de 300 vulcões moldam o horizonte, 29 deles ainda ativos. O mais imponente é o Monte Kliuchevskaya, que se ergue a quase 5.000 metros de altitude. Quando entra em erupção, rios de lava descem por encostas cobertas de neve, enquanto colunas de cinzas riscam o céu por dezenas de quilômetros. Fogo e gelo, convivendo lado a lado. Como se isso não bastasse, Kamchatka abriga um dos fenômenos geotérmicos mais impressionantes da Terra, o Vale dos Geysers. Escondido entre montanhas e neblina, ele reúne a segunda maior concentração de geysers do mundo. Poços ferventes borbulham, jatos de vapor rompem o solo e fissuras sibilam, como se o planeta respirasse. Tudo acontece longe de plateias, um espetáculo oferecido apenas à própria natureza. Aqui, os ursos pardos superam os humanos em número. Eles vagam livremente por rios cristalinos, vales floridos e encostas vulcânicas. É comum vê-los pescando salmões em águas rasas, brincando com os filhotes ou simplesmente descansando sob a neblina suave que cobre a paisagem. Apesar de sua grandiosidade, Kamchatka raramente é lembrada como símbolo nacional da Rússia. É como se fosse um segredo à vista de todos. Um território colossal, selvagem e praticamente intocado, escondido dentro do maior país do mundo. Depois de atravessar vulcões, estepes e silêncios, a Rússia continua se revelando como um país que se recusa a caber em uma única ideia. Porque, se Kamchatka parece outro planeta, há lugares onde a própria noção de realidade começa a se dobrar. Ao sul, à beira do Mar Negro, existe uma Rússia que contradiz tudo o que se imagina sobre o país. Se alguém fosse trazido até aqui com os olhos vendados, dificilmente acreditaria estar em território russo. Sochi repousa sob o sol, cercada por palmeiras, praias e um clima quase tropical. O inverno rigoroso que domina grande parte do país parece nunca ter existido aqui. No verão, o calor é úmido, o ritmo é lento. Cafés à beira-mar servem bebidas geladas, enquanto moradores e turistas caminham sem pressa, sob a sombra das árvores. O cenário lembra o Mediterrâneo, não o antigo bloco soviético. Mas Sochi é feita de camadas. Apenas 50 quilômetros para o interior, o relevo muda de forma abrupta. O verde dá lugar a montanhas cobertas de neve. É um dos raros pontos do planeta onde é possível mergulhar no mar pela manhã e esquiar à tarde. Em 2014, quando sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, Sochi apresentou ao mundo uma imagem inesperada da Rússia, ensolarada, vibrante, moderna. Longe das áreas turísticas, sobrevivem mercados simples, vinhedos familiares e trilhas que levam a cachoeiras escondidas nas montanhas do Cáucaso. Sochi não nega o passado soviético, mas também não vive presa a ele. É quente e fria, moderna e tradicional, um contraste vivo. Seguimos para o leste, atravessando a Sibéria, até alcançar um dos maiores tesouros naturais do planeta. Um lugar onde a água guarda memória, o Lago Baikal. Com cerca de 25 milhões de anos, ele é o lago de água doce mais antigo e mais profundo da Terra, atingindo 1.642 metros de profundidade. Seu volume é tão colossal que, se o rio Amazonas despejasse água continuamente em seu interior, levaria mais de 3 anos para igualar o que o Baikal guarda em repouso.
Mas o que torna o Baikal único não é apenas o tamanho. Mais de 2.000 tipos de plantas e animais vivem aqui. Muitos deles não existem em nenhum outro lugar do mundo. Entre eles, uma foca de água doce, um animal que desafia explicações simples e reforça o caráter quase místico do lago. No inverno, o Baikal se transforma. O gelo se expande e se contrai com as mudanças bruscas de temperatura, abrindo fendas que se estendem por quilômetros. Os estalos ecoam como trovões, como se o lago despertasse de um sono profundo. Na estação fria, ele vira uma estrada de cristal. No verão, suas águas revelam tons intensos de azul turquesa. O Baikal não é apenas um lago, é um organismo vivo. Mais ao norte, às margens do rio Lena, a paisagem assume uma forma quase sobrenatural. Ali se erguem os pilares de Lena, torres de rocha calcária que alcançam até 150 metros de altura, alinhadas por dezenas de quilômetros ao longo do rio. Essas formações nasceram há mais de 500 milhões de anos, ainda na Era Cambriana, quando a vida complexa dava seus primeiros passos na Terra. Apesar da grandiosidade, poucos visitantes chegam até aqui. Não há filas, não há multidões, apenas o vento, o rio e o tempo. Um monumento natural muito mais antigo do que qualquer catedral russa. Em meio à taiga gelada, cercado por florestas densas e montanhas cobertas de neve, surge algo que parece um erro geográfico. As Areias de Chara, um deserto de cerca de 37 quilômetros quadrados, com dunas douradas que convivem lado a lado com geleiras no horizonte. Cientistas acreditam que esse deserto se formou a partir dos sedimentos deixados por um lago glacial há cerca de 55 mil anos. Com o passar do tempo, os ventos fizeram o resto. Por fim, existe uma Rússia de palácios e luxo quase esquecidos. Em Pushkin, perto de São Petersburgo, ergue-se o Palácio de Catarina, azul e dourado, com mais de 300 metros de fachada. Dentro dele estava o lendário Salão Âmbar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi desmontado e levado pelos nazistas. O original jamais foi encontrado. O que existe hoje é uma reconstrução fiel, fruto de mais de 20 anos de trabalho, e em Moscou, o luxo desce ao subsolo. O metrô de Moscou, inaugurado em 1935, foi pensado como o Palácio do Povo. Estações que parecem salões de baile, com mármore, lustres e mosaicos históricos, uma ironia elegante. Em plena era comunista, criou-se um dos sistemas de transporte mais luxuosos do mundo. Acima do solo, surgem as 7 irmãs de Stalin, arranha-céus monumentais, projetados para simbolizar poder e grandeza, prédios que dominam o horizonte como castelos modernos. E assim, chegamos ao fim da jornada. A Rússia não é feita apenas de guerras ou discursos, é feita de extremos, de resistência, de silêncio e grandiosidade. Um país moldado por maravilhas naturais, perdas humanas e uma capacidade quase infinita de se reinventar. Talvez entender a Rússia seja aceitar que ela nunca será simples. E talvez ela nunca tenha sido feita para ser. Se essa viagem te levou além dos estereótipos, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque ainda existem muitos lugares no planeta esperando para serem realmente compreendidos.